Hoje a nossa formação é com o jornalista e professor Sérgio Riso, audiovisual e educação, caminhos e desafios. Vocês tenham uma boa tarde. Valeu. Boa tarde a todos. Gosto de apresentação assim, sucinta, sem encheção de linguiça, e que possibilita que a gente fale o que acha que importa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Faz algum tempo que eu tenho pensado nesse nosso encontro aqui, tenho pensado no que seria mais interessante conversar com vocês, desde que eu fui convidado, e para mim é algo muito estimulante ter esse contato com pessoas que fazem o que vocês fazem. É um tipo de atividade que eu considero muito importante. De certa maneira, eu também faço o que vocês fazem em alguns espaços aí bem específicos. Ao longo da tarde de hoje a gente vai falando sobre isso. Mas do ponto de vista de formação, o que é importante que eu diga para vocês é que eu sou jornalista que virou no meio do caminho também professor, certo? Jornalista há mais de 30 anos, não que eu seja da idade que você pode imaginar, dando essa informação, é que eu comecei a trabalhar com jornalismo muito jovem, da idade de muitos dos jovens com os quais vocês trabalham, com 16 anos de idade. E aí, quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu fiz o curso de jornalismo, mas eu já trabalhava com isso. Fiz num outro momento, inclusive, nos anos 80, quando, se você não tivesse o registro profissional, um registro que você só adquire na Delegacia Regional do Trabalho, se apresenta o diploma de graduação em comunicação social, habilitação em jornalismo. Se não houvesse essa necessidade, eu provavelmente teria feito outro curso de graduação, né? Eu fui para resolver esse problema legal. E depois fiz mestrado, depois fiz doutorado em cinema, em audiovisual. Então, jornalista há 30 e tantos anos e professor há 20 e tantos anos. Descontando uma experiência que eu tive muito moleque, com uns 19 anos de idade, dando aulas de técnicas de redação em ensino fundamental, no antigo primeiro grau. E desde que eu virei profissionalmente professor, mantendo a minha atividade como jornalista, o meu entendimento das coisas que eu faço é de que elas misturam muito essas duas áreas. Eu sou, como jornalista, muito professor, como professor eu sou muito jornalista. Não sei te dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Sei te dizer que é assim que as coisas são. E que eu, por causa disso, tentei também, na minha atividade profissional, aproximar os dois campos, fazer coisas em jornalismo que têm a ver com educação, escrevendo em revistas de educação já há um tempão. Cheguei a ser editor de uma dessas revistas com as quais eu colaboro. E como professor, tentando trazer ali conceitos e práticas do jornalismo, do mundo da comunicação que me parecem importantes, tá bom? Então é dessa perspectiva que eu olho para as coisas sobre as quais a gente vai conversar. Pense nisso, porque talvez seja mais simples entender por que é que eu penso certas coisas, defendo uma ou outra postura. Então isso é importante dizer. Mas outra coisa importantésima que seja dita também é que eu não curto muito receita, sabe? Receita de como proceder em educação, sobretudo, né? Usando isso, usando aquilo. Eu, para dizer a verdade, tenho ojeriza de quem apareça num ambiente como esse, olhe para 200 pessoas que ele nunca viu na vida e comece a dizer que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e que então chegaremos não sei onde. Não, porque eu não sou positivista, não acredito na ordem e no progresso, e eu também não posso, e aí talvez eu seja muito jornalista ao dizer essas coisas. Quem sou eu para dizer o que você deve fazer lá onde você trabalha? Porque você que trabalha lá onde você trabalha. Eu não sei direito onde é, talvez eu nem conheça, né? Nunca tenha pisado lá. Eu não conheço com quem você trabalha, os jovens que ficam lá contigo 2, 3 vezes por semana. Como é que eu posso dizer o que você tem que fazer com eles? Eu também não sei direito aí que tipo de atividade você desenvolve com eles. Talvez seja numa área que eu mais ou menos conheça, se for audiovisual, se for comunicação de maneira mais genérica, mas talvez seja uma área do meu profundo desconhecimento. Como é que eu posso dizer para você, faça assim ou faça assado com o audiovisual lá? Não posso, né? Seria
leviano da minha parte. O que eu posso e sempre quero fazer é apontar aspectos que me parecem importantes, aspectos que eu acho que deveriam te ocupar, se você pensa que o audiovisual possa ser aproximado das suas atividades profissionais, de alguma maneira, né? Se ele possa se tornar ali um elemento mais ou menos presente. Alguns de vocês, eu sei, trabalham diretamente com audiovisual, e aí nem é preciso, eu diria, fazer esse convite a essa reflexão. Eu imagino que ela já esteja devidamente inserida no seu cotidiano. Tá? Então, segunda coisa importante a dizer, e aí eu começo a dar uma passeada aí pela nossa pauta. Começo pelo que há de mais genérico nela, né? Não sei se todos receberam aí um informe de qual é o tema da tarde, mas é audiovisual educação, caminhos e desafios, uma coisa assim. De tal maneira que eu possa, quero fazer isso, lembrar a vocês que essa aproximação entre audiovisual e educação, lembrar a vocês que ela pode se dar de diferentes maneiras. Pode ser que uma ou outra maneira interesse mais a cada um de vocês. E, então, no segundo momento, lembrar desses aspectos que eu considero importantes, que você reflita sobre eles, e outros aspectos que me parecem muito importantes neste momento, no mundo em que vivemos, Brasil 2015, se audiovisual e educação estão no seu horizonte. Tá bom? Tem uma mecânica aqui de organização, dizendo que a gente vai até mais ou menos umas 3 da tarde, aí tem um intervalo, e na volta do intervalo até o final da tarde, transformamos isso aqui, que nesse momento é mais da minha conta aqui, está mais em cima de mim, transformamos isso numa conversa. E fiquem, por favor, inteiramente à vontade, nesse segundo momento, para trazer o que eu vier a dizer e também o que eu não vier a dizer, trazer para bem perto aí do que preocupa vocês, do que interessa a vocês. Tranquilo? Muito bem. Quando se fala dessa aproximação entre audiovisual e educação, o que, em geral, vem à mente das pessoas, é o que a minha experiência diz, é o uso do audiovisual como um elemento ilustrativo de algum conteúdo de grade curricular. Certo? Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu voltar para esse termo que eu tenho usado já algumas vezes hoje, que é audiovisual. Audiovisual. Era uma vez o cinema, tranquilo? Nasce no final do século XIX e por muito tempo ele se mantém como a única mídia, primeiro só visual, né? Depois, a partir do final da década de 1920, também sonora, portanto, audiovisual. Certo? Aí, em algum momento dos anos 50, começa a se popularizar a televisão e temos, então, um novo personagem no cenário do audiovisual. Mais um pouquinho para frente, ali pelos anos 70, equipamentos de vídeo começam a se tornar mais democráticos, digamos, mais baratos, mais acessíveis, equipamentos de captação em vídeo, equipamentos de reprodução de imagens em vídeo. E então tem algo que surge nesse momento que lá atrás foi chamado de vídeo, assim, né? Então, cinema, depois vem televisão, depois vem o vídeo, e aí, nos anos 90, começa o que se aprofunda muito no século XXI, que ganhou o nome de batismo genérico de Revolução Digital. Né? A Revolução Digital acrescenta a esse cenário do audiovisual uma série de questões de produção e de difusão. A produção de audiovisual se torna mais democrática ainda, os equipamentos vão se barateando cada vez mais, eles vão se tornando cada vez mais portáteis. Eles, a rigor, hoje estão à mão, né, de qualquer pessoa que tenha um telefone celular com câmera. Essa pessoa pode produzir audiovisual, certo? Isso é terrivelmente democrático em relação ao cenário que vigorou até os anos 60, em que, para fazer isso, você precisava usar película, câmera de película, todo um know-how
de realização que envolvia esses equipamentos. E quando você terminasse o que produziu, opa! Mas uma grande dificuldade aqui em fazer essa sua produção chegar até o seu público, né, até a sua fatia de público. Na Revolução Digital, além, então, da facilidade, da democratização do acesso à produção, o que houve também foi uma estupenda facilidade na difusão. Qualquer um que, usando um celular, produza um curta-metragem, tem meios para fazer esse curta-metragem circular. Tem meios, se as coisas correrem bem, para fazer com que esse curta-metragem seja visto por milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Quer dizer, há mecanismos para isso, que custam diretamente, muitas vezes, nada, né? Tendo o equipamento em mãos. Depois, para fazer ele circular, para fazer a obra que você produziu circular, muitas vezes você não gasta mais nenhum centavo, é só usar coisas que já estão aí sendo oferecidas pela sociedade para esse produtor de audiovisual. Bom, então, você veja que a gente foi somando coisas, né? Porque nenhuma das anteriores desapareceu do cenário. Por muito tempo existiu só o cinema, e ele continua a existir hoje. Mais ou menos como ele era mesmo, antes do surgimento da televisão, que, mais ou menos, hoje continua a ser, descontando as diferenças de tecnologia, a mesma televisão de quando começou a se popularizar nos anos 50. O vídeo, antes em fita magnética, agora está em suporte digital, mas está aí presente também, né? E a revolução digital acrescentou a todos esses segmentos, digamos, do audiovisual, acrescentou um dado de tecnologia que alterou um pouco a face de cada um deles, inclusive do próprio cinema. E, então, o jeito mais simples hoje de você querer dizer que está se referindo a tudo isso é chamar isso tudo de audiovisual. Porque se eu chamar de cinema, eu estou jogando fora um monte de coisas, certo? Cinema, a rigor, envolve algo que foi produzido para exibição em salas de cinema, em circunstâncias sociais como essa aqui. Pessoas vêm, em geral, deixam um dinheirinho na bilheteria, mas não necessariamente, se sentam, desconhecidos entre si, todos prestam atenção em alguma coisa que vai ser exibida numa tela grande, sem nenhuma espécie de controle sobre o que é exibido, certo? Nada que possa parar, nada que possa acelerar, nada que possa retroceder. Se você não gostar do que está vendo, pode se levantar e ir embora, né? Mas você tem uma capacidade de interação muito limitada. Isso é cinema, certo? Então, cuidado, às vezes, porque a gente quer falar de vídeo usando o termo cinema. Tem só que pensar se você não está deturpando o sentido original do termo cinema, se você não está vulgarizando o cinema. Por exemplo, essas sessões de filmes na televisão, algumas delas usam a palavra cinema, né? Cinema em casa e tal. Está errado, né? A gente entende por que isso acontece, é porque cinema, no cenário do audiovisual, tem um apelo ainda maior do que os outros. O cinema parece algo mais nobre, o cinema parece mais catalisador de emoções, de reflexões. Então, a palavra é cara. E ela é usada, às vezes, nesse contexto um pouco impróprio, né? Você está vendo o filme na sua casa, pode ser um filme de cinema. Na sua casa, não mais é cinema. As condições são completamente outras, né? E talvez a mais grave delas, na sua casa, na minha casa, sejam os fatores concorrenciais de atenção. Sabe, né? Do que é que eu falo? No cinema você entrou e por um tempo você vai ficar quieto lá, espera-se que você fique quieto, muitos já não conseguem mais ficar tão quietos assim, precisam ficar dando uma conferida para ver as importantésimas mensagens que chegam a ele pelo WhatsApp. E responder também na urgência, né, necessária, aquelas importantésimas perguntas como: onde você está? No cinema. Muito bem. Mas não era, né, para isso. No cinema era para você se desligar do mundo. Boa parte da graça dessa atividade social é essa, né? É de por 1h30, 2 horas, você esquecer do mundo e se entregar a este mundo aqui, o que é oferecido a você pela tela. De qualquer maneira, para que isso aconteça, espacialmente, uma sala tem vedação de luz, vedação de som.
para que a sua atenção seja concentrada. Fatores concorrenciais de atenção são os que temos lá em casa e que envolvem, por exemplo, a presença a uma distância muito aconchegante da geladeira, certo? Porque a geladeira está na sua cabeça, meu. Você consegue me entender? A bombonière do cinema pode estar na sua cabeça, só que você pensa, até eu ir até a bombonière, no meio do filme, descer, pegar, comprar, voltar, subir, entrar, eu vou perder 10 minutos de filme, você desiste da bombonière. Na sua casa não, né? Como eu disse, a distância da geladeira é muito tentadora. Aí você pausa, ou às vezes não pausa, levanta, vai rápido, puxa e tal, mas você está pensando no que tem na geladeira e tal. Ó, só esse pensamento funciona como uma espécie de deriva, sabe? Você está começando a derivar do que está vendo. Então não é cinema em casa, não é mesmo, né? Peço a atenção de todos vocês para esse cuidado de terminologia. Muitos projetos que eu conheço de audiovisual em escolas usam a palavra cinema, porque ela ajuda a conquistar mais gente para o projeto, ajuda a vender o projeto de uma maneira mais bacana, né? Mas não são propriamente de cinema na escola. Em geral, eles são de vídeo na escola. Você não precisa usar nem vídeo nem cinema, pode usar uma outra coisa, pode usar filme, curta-metragem, sei lá. Imagem e som, não sei, tem um monte de jeitos de você se referir a isso. Voltando ao ponto em que eu estava, agora que eu expliquei um pouco melhor o que eu chamo de audiovisual. Isso tudo, no que diz respeito à produção, isso tudo no que diz respeito à difusão, né? As múltiplas telas por meio das quais a gente pode assistir a imagens e sons. Dizia eu, né, que quando você fala de audiovisual e educação, boa parte das pessoas pensa no uso do audiovisual como mero elemento ilustrativo de pontos do currículo, de pontos de uma certa grade curricular, como ferramenta para a didática, portanto, né? Algo que vai ajudar a caminhar um programa, né? Que vai fazer um conteúdo deslizar de maneira mais suave e fluida. Tá bom, é isso também, não há dúvida. Pode funcionar bem nesse terreno da ferramenta para a didática? Opa, não há dúvida. Mas quero chamar a atenção de vocês, lembrar só que as possibilidades são muito mais numerosas. E a respeito de todas elas que eu vou mencionar aqui, tem um punhado de projetos em desenvolvimento há um bocado de tempo no Brasil, em São Paulo, e a internet facilita que você chegue até eles. Por exemplo, há uma ideia de uso do audiovisual na educação que envolve realização, né? Então é você organizar crianças e jovens em torno da realização de obras audiovisuais, em geral, obras de curta-metragem, em geral. Mas eu já conheci projetos ambiciosos que envolveram crianças e jovens na produção de longas metragens, de uma obra que, no fim das contas, tinha mais de 1 hora de duração. O eixo dessas atividades, que muitos chamam de oficinas, o eixo dessas atividades de realização se baseia na crença de que você entende melhor a linguagem audiovisual se praticá-la. E que muito melhor do que uma aula em que eu vou ficar explicando o que é plano, o que é corte, o que é ponto de corte, os diferentes planos, como a montagem produz sentido, muito melhor do que eu ficar blá, 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 e no meio do meu blá, 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 ficar exibindo umas coisas, muito melhor do que isso tudo é botar as pessoas para produzir audiovisual, né? Elas vão entender de uma maneira mais intensa, rápida e intensa, do que é que a gente está falando, né? Esse seria um caminho, portanto, para cultivar um certo espírito crítico na apreciação do audiovisual. Se você faz com que as pessoas produzam, em tese, o olhar delas vai ficar mais atento na hora de fruir, né? De receber, de assistir, de ver lá um negócio qualquer no cinema ou na televisão, o olhar delas vai ficar mais atento a alguns aspectos de linguagem. Vai ficar mais atento, olha só, a tentativas evidentes de manipulação.
né? Quando você entende o que é montagem, ou seja, a organização de planos num vídeo qualquer, quando você entende como ela tem inúmeras possibilidades, cada possibilidade gerando aqui um sentido, como você pode captar imagens aqui, nesse auditório, nesse momento, e fazer diferentes edições, diferentes montagens do que aconteceu aqui, algumas dizendo, aqui, à minha esquerda, que coisa sensacional, que tarde inspiradora que foi vivida. Isso é muito bom, os cataventos, as fábricas de cultura, isso é tudo uma maravilha. E aí você vai montando de um outro jeito e vai vindo aqui, mais para a minha direita, e vão começar a aparecer uns vídeos tenebrosos em que lavagem cerebral, mais uma vez, é oferecida aos educadores das fábricas de cultura, o representante da elite branca, diante deles, martela, não sei o quê, certo? Me transformar em coxinha aqui vai ser fácil. Quando você começa a entender que dá para ir para cá ou dá para ir para lá, dependendo de como você organiza o negócio que foi captado no mesmo lugar, as mesmas imagens organizadas de um outro jeito podem levar você para cá ou para lá. Quando você percebe isso, fica mais fácil ver o Jornal Nacional, em tese. Qualquer telejornal, por exemplo. Agora, para falar de telejornalismo, né? Você entende melhor essas coisas. Bom, então, o eixo dessas atividades de realização com crianças e jovens tem também lá no fundo essa perspectiva de formação de espectadores críticos. Lá no fundo, mas em primeiro plano, o que está em jogo são outras coisas. Empreendedorismo, por exemplo, essa palavrinha, né, tão usada, é preciso empoderar as pessoas, é preciso fazê-las não sei o que, não sei o que lá. Então, organiza as pessoas numa equipe de filmagem, de realização, de gravação, para você ver como tem um monte de coisas que vão naturalmente sair dali. Tem que organizar as pessoas têm que ter papéis, têm que ter funções e tal. É o único jeito de fazer isso com crianças e jovens? Claro que não, né? Mas é um dos jeitos que tende a funcionar muito bem. Como é que a gente parte? Parte do quê? Qual é a ideia? A ideia tem que virar argumento, o argumento tem que virar roteiro. E tem pré-produção, tem produção, tem pós-produção. Tem todo um raciocínio de logística, digamos, né, na realização de audiovisual, que ensina coisa para burro. Ou a gente pode aprender coisa para burro, simplesmente fazendo, né? Então tem essa vertente aqui, outra, bem diferente daquela de simplesmente estamos estudando a Revolução Francesa, vamos assistir Casa Nova e a Revolução. Aí vê e discute. Essa outra aqui é bem diferente, né? Aí teríamos uma terceira vertente. Eu conheci já uns projetos bem interessantes nessa linha. Um de que eu gostava muito, não sei se ainda existe, era em Pirituba, que é de você considerar que agora é o cinema mesmo, tá? Que o cinema é importante para as pessoas, que boa parte da população hoje é excluída do cinema sem tela, certo? É um número muito alto, não sei se vocês têm essa ideia. Olha só, quando Gilberto Gil era ministro da Cultura, o Ministério fez lá uma pesquisa e acho que deu mais ou menos assim, 88% da população adulta brasileira nunca tinha ido ao cinema. Não é pouca coisa, né? Não é 17, não é 28, não é 33. Eram mais ou menos 88% nunca tinha ido ao cinema. Claro, muitas cidades brasileiras não têm cinema. Regiões não têm cinema. O cara nasceu e não circulou, não tinha como mesmo ter ido. Ademar Oliveira, que é uma figura importante do mercado de cinema no Brasil, ele é um exibidor. Foi ele que formatou, por exemplo, o circuito que hoje tem o nome do Itaú, né? O Espaço Itaú. O Ademar chuta que 10 milhões de pessoas vão ao cinema no Brasil, certo? Numa população de 200 milhões, 10 milhões de pessoas vão ao cinema. Essas pessoas tendem a ir várias vezes. Então, elas respondem pelo número de ingressos vendidos, que acho que foi no ano passado, da casa dos 130 milhões de ingressos vendidos ao ano. Tá? 10 milhões, 15. Você quer ser otimista? 15. Comprando 100 e tantos milhões de ingressos. Então, pensando nisso tudo, alguns projetos trazem para dentro da escola ou envolvem a escola em algo que não necessariamente acontece dentro dela, mas bolam maneiras de difundir a cultura cinematográfica. Vamos dar um nome para esse negócio que é muito simpático? Criam cineclubes, certo? Cineclubes locais em que
Filmes são exibidos sempre acompanhados de alguma conversa, senão não é cineclube. Tá? Só abrir a porta, disparar o projetor, realizar uma sessão, terminada, vai todo mundo para casa, isso não é cineclube. Né? Por definição, é filme acompanhado de conversa. Pode ser uma conversa antes da exibição, alguém apresenta o que vai ser exibido. Em geral, é uma conversa depois da exibição. E aí é uma conversa mesmo, né? Os que ficam, porque ninguém precisa ficar também, né? Mas os que ficam conversam sobre o que viram e sobre qualquer outra coisa a partir desse referencial comum. Todo mundo, nos últimos 90 minutos, viu a mesma coisa. Né? E a partir daqui você viaja, vai para onde você quiser. Então tem projetos assim, muito legais. Esse que eu mencionei em Pirituba, a escola, uma escola municipal, aproveitou um espaço e construiu uma salinha de cinema, que era aberta nos finais de semana para a comunidade, não só para os alunos. Tinha lá uma programação, né? Não me lembro mais qual era o critério para chegar nela, quem é que escolhia os filmes. É isso. Passamos cinema para as pessoas. Achamos que isso é importante. Né? Então, é uma outra vertente aqui. Bom, mais uma. Essa eu acho que pode se aproximar muito aí da característica do trabalho de vocês todos. É você usar o audiovisual como um elemento que acione uma reflexão a respeito das suas próprias práticas como educador, certo? Então, é um uso do audiovisual relacionado à educação que esquece de aluno, que só pensa em educador, né? E que procura, de alguma maneira, inseri-lo. São várias as modalidades. Mas poderia ser inserir o audiovisual num projeto de registro das suas práticas. Certo? Eu disse para vocês, eu sou professor há muito tempo, vocês também são professores aí, há mais ou menos tempo. Eu peço para você pensar, não precisa verbalizar a resposta.